Acho que já entrou direto já. Deixa eu só conectar aqui o Instagram. Pronto, estamos ao vivo. E aí, Val, um prazer te receber Prazer aqui é meu. no canal. Primeiro convidado aí, e é uma grande honra para mim. Estamos aqui Obrigado, hoje. obrigado. Estamos Obrigado pelo aqui. convite. Já vi que você ainda está meio virgem no YouTube, né? Não entrou vinheta, não entrou nada, já viemos aqui ao vivo diretaço. Tô devagar ainda, tô aprendendo ainda a mexer aqui. Bom, Vamos galera, lá. eu tô aqui com o Valdemar, né, o Geração DeFi. O Valdemar é uma grande referência no universo DeFi. Ele é formado em engenharia, né? Foi professor de MBA na Catholic Business School e também marcou presença na UCLA, né, que é a Universidade de Los Angeles, não é isso, Val? Isso. Ele entrou no mercado em 2020, então é um cara que já tem bastante experiência, ele está com 5, quase 6 anos de mercado, e é o fundador, né, da geração DeFi e agora está com o Raro no DeFi. Então, é uma grande honra estar aqui com alguém que tem bastante skin in the game, né? E o cara tá sempre, todos os dias ali mostrando nos stories os resultados da comunidade dele, daquilo que ele faz, né? Alguém bem sério. Então, por isso que eu me senti seguro de trazer ele aqui para falar um pouco sobre finanças descentralizadas. Seja bem-vindo, Valdemar. Obrigado. Pessoal, agora já é praticamente boa noite, né? Um pouco mais de 6 horas. Então, acho que uma parte aí já me conhece. Quem não me conhece, o Patrick aí já falou. E estou no mercado realmente desde 2020. Em 2021 eu comecei a ensinar. E, ao mesmo tempo, em 2021, eu comecei a focar em pools de liquidez, protocolos de empréstimo, estratégias, montagem, remontagem, né, para ser da melhor maneira, assim, a mais eficiente, estudar como fugir de um impermanent loss, enfim, né, várias coisas aí no mercado DeFi, e agora com tokenização de ativos do mundo real em ações americanas, né, ETFs, chegando aí até mais cedo do que estava prevendo, dando oportunidades que assim já eram gigantes, agora está ficando melhor ainda. Cara, Isso, eu nem gente. imaginava que isso ia sair tão cedo assim. Tanto que hoje nos stories eu postei, eu fiz foi uma live também, eu acho que já no DeFi Stock, né, que eu costumo fazer com Aro, exceto quando a gente viaja. Então, essa semana ele está viajando, a gente viajou aí praticamente um mês, né, que a gente ficou fora. E em fevereiro eu comentei que a possibilidade disso acontecer, né, já era muito grande e não era uma questão de se vai acontecer e sim quando. Né? Mas eu achei que era entre, sei lá, final desse ano, ano que vem, mas deu uma acelerada. E é isso, né? Na verdade, as pools de liquidez com ativos deu uma acelerada, porque a off-ramp lançou ações tokenizadas acredito que entre uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu cheguei a fazer até, comprei a Amazon, depois eu vendi, para ver como que funcionava. Tem umas taxinhas ali, né, para você comprar e vender, que não é tão agradável, mas ainda assim é uma forma de privacidade. E agora, de repente, na Solana já começaram as Xtox, que são os ativos já lastreados, né, nas ações, e eu já fui testar a liquidez, e aí depois eu vou mostrar para vocês na tela o resultado de ontem para hoje. A pool já saiu do intervalo, voltou para o dólar,
mas deixou aí umas FIIs, né? E para um primeiro dia foi ótimo. Eu cheguei a montar primeiro com Apple e depois com Circle, né? Para quem não sabe, a Circle é quem emite o USDC e foi listada esse ano na Bolsa Americana e subiu assim mais de 500% de uma forma muito rápida. Teve uma correção também mais Foi, forte, né? a Circle Sempre. passou o market cap da própria stablecoin no mercado, né? Sim. Foi Cara, engraçado. é animal. Flipou, pô. E aí, por que eu montei? Eu falei, pô, o ativo acho que corrigiu, sei lá, quase 60%. Eu falei, vou montar, né? Já E está com se uma ficar correção ali, boa, né? peguei uma correção. Hoje ela reagiu um pouco, por isso que saiu do intervalo, está relativamente próximo, mas o mercado americano hoje fechou mais cedo, amanhã é 4 de julho fecha, né? Então não vai abrir. E o legal é isso, mesmo com o mercado fechado, tem gente negociando as ações 24 horas por dia. Então, Isso que é o diferencial, né, de cripto. exato, enquanto você dorme, você cria. E aí eu até ontem fiz uma série de stories falando que você, mesmo não sendo, você acaba criando seus próprios dividendos, né? Porque não são seus dividendos, mas é como se fosse sem o governo meter lá 30% ali na fonte, que é o que o governo americano faz, né? Pingou dividendo, é 30% para eles. E aqui você gera essas taxas, então faz de conta que está gerando aí seus dividendos, e 100% é seu. Então, isso é bom demais. Cara, eu acho engraçado, né? Porque quando a gente pensa numa pool de liquidez, eu sempre faço. As pessoas me perguntam, né? Eu convivo com muita gente que não sabe absolutamente nada de cripto. Então, é normal, né? No nosso meio. Mal. Então, como eu também estou muito empenhado, né? Em fazer o meu patrimônio render via pool de liquidez, que hoje é o que eu mais mexo em cripto, digamos assim. Não procuro tanto, não procuro tanto airdrop e tal. E a galera me pergunta o que é uma pool de liquidez, né? Então a metáfora que eu geralmente uso é que seria uma casa de câmbio, né? E assim, é uma metáfora bem próxima daquilo que é uma casa de câmbio, porque o que até então estava sendo negociado ali são moedas, né? São tokens, em que pese ter meme coin, etc. Né? Mas a finalidade daquilo dali eram ser moedas. O engraçado é que agora a gente consegue negociar as ações, né? Então, essa metáfora já não fica tão mais próxima assim da realidade, mas é uma ferramenta que, para mim, é uma das coisas mais geniais assim que cripto proporciona para a gente. Né? Val, eu tinha uma pergunta para te fazer. Manda. Fazendo uma breve digressão aqui, tu falou que tu começou a mexer em pool em 2021, né? Porque até então as pools que existiam eram as V2, e aí tinha Isso na que eu ia te Balance. perguntar. Essas pools eram como? Era o capital que era feito por aquele modelo de produto constante, né? Que é aquele X vezes Y igual a K, né? Que o capital é distribuído por todo o range da pool, não é isso? Cara, na verdade é o seguinte, antigamente a Uniswap era uma V2, ou seja, era uma pool que era 50% de cada ativo e sempre ficava dentro do intervalo, que era um intervalo infinito, e ela ficava trabalhando da forma que, conforme um ativo sobe mais do que o outro, ela vai rebalanceando para ficar na mesma proporção. E isso era Uniswap, Balancer, Curve, nem lembro se tinha mais alguma. E na Balancer, aí, qual foi a inovação da Balancer? Eles começavam a fazer pools não só de 2 ativos, mas eles podiam fazer 2, sendo que um era 80%, o outro ativo 20%, 40%, 60%. E aí começaram a surgir pools com 4, 5, 8 ativos, cada um com peso diferente. Então, você tinha que ter, lá no início, todos os ativos em carteira e você colocava naquela proporção. Depois, eles
mudaram, por exemplo, a Balancer e a Curve falaram, ó, se você tiver somente um dos ativos, pode deixar que ele mesmo faz o swap para os demais e coloca na proporção dentro daquela pool. E tinham os incentivos do protocolo. Então, a Balancer, você tinha alguns ativos que pagavam ao ano, e isso sempre foi variável, 40%, 60%, 100%, 300%, isso variava muito. E parte desse rendimento era em incentivo do protocolo. Então, no caso da Balancer, você ganhava em BOL, a Curve você ganhava em CRV. Isso. A Uniswap começou muito com a parte de DEX, né? Ou seja, corretora, então você fazia a troca, e as pools V2, que era 50% de cada ativo. E aí teve o primeiro airdrop que eu saiba da história, que foi os tokens Uni. E na época eu recebi, eu usava só uma carteira, tinha gente que usava duas, três, recebeu um airdrop mais gordo. E o Ether, na época, valia mais ou menos, acho que 240, entre 240 e 300 dólares. E o que eu ganhei de Uni, eu converti, ao invés de vender, a maioria vendeu por DAI, né? Ou o SDC, o SDT. Eu troquei por Ether e deu 5 Ethers na época. Caraca. E teve gente que foi comprar, tinham lançado o PS5, né? E foi todo mundo comprar PlayStation, que hoje deve estar encostado e os caras torraram uma grana à toa, né? Devem ter se divertido aí por um mês e encostaram. Então, foram 5 Ethers. E se você pegar o Ether quando bateu quase 5 mil dólares, seriam quase 25 mil dólares. 25 Hoje, ainda assim, com o Ether aí na faixa de 2.600, 2.700, é 11, 12, 13 mil dólares, né? Então, foi um negócio bacana. E aí, depois, a Uniswap lançou a V3. E aí eu falei, deixa eu ver como é que isso aí funciona. E na época era a rede Ethereum. Então, eu coloquei aí o SDCI Ether, coloquei acho que 3 mil dólares. E, de repente, o Ether subiu muito e virou 100% o SDC, eram 3 mil dólares e deixou 300 dólares, mais ou menos, em taxas muito rápido. E aí eu não entendi, falei, que porra é essa? Que ficou 100% no ativo, né? Se a pool deveria equilibrar. Só ali que eu fui descobrir que o funcionamento era diferente e eu falei, não quero mais saber disso aí, né? Não quero mais saber de Uniswap. Pô, como assim ficar 100%? Aí depois eu falei, não, pensando bem, deixa eu fazer o seguinte. Eu tinha BTC numa corretora centralizada, que era a Nexus, e aí eu quis tomar o risco, por quê? Porque pagava 5% ao ano. Tanto no Ether como qualquer uma que você tinha lá, pagava 5% ao ano, só você deixando ali depositado. Falei, vou deixar rendendo. Melhor do que deixar na carteira, embora a carteira tenha mais segurança. E aí começou a ficar esquisito, parte de corretora, começaram a mandar e-mail dizendo só às vezes pode faltar uma liquidez, alguma coisa, e já tinham corretoras que estavam sumindo, né? A Nexo, ela é uma corretora grande, que tinha um seguro muito grande também, eu estava mais tranquilo, mas falei, é hora de tirar. E tinha, na época, a Rainbridge. Então, o que ela fazia? Ela pegava o teu BTC, tokenizava e mandava para a rede Ethereum, e já tinha a rede Polygon, então ela mandava para lá também. Falei, quer saber? Vou rentabilizar em pool de liquidez, vou montar uma pool de Ether com WBTC. Então, ele mandou, virou RainBTC, transformei em WBTC, juntei os ativos, montei, olhando na época, eu não sou um cara de gráfico, mas eu olhei suporte e resistência, montei ali, e no final do mês fez 1,77% em BTC e Ether. Falei, pô, demais, né? tá bom, né? Muito bom. Se ficar rendendo
aí 1,7% ao mês, porra, eu vou fazer mais de 20% ao ano nos dois principais tokens. E aí começou a aumentar muito a liquidez e aí você começa a receber menos taxa. Tu começa a ser diluído ali, né? Sim. E aí eu fui testando outros ativos, e aí de repente ficava num ativo, eu remontava, remontava. Só que eu não estava percebendo, né? Eu ainda não estava entendendo bem a dinâmica, então eu estava tomando um IL atrás do outro quando eu fazia a remontagem de forma errada. E se eu também, o que eu cheguei a fazer, o que eu fiz, e hoje muita gente faz essa cagada, compra o ativo que tinha na pool, só que ela não percebe o seguinte: se eu tenho dois ativos, né, ficou 100% em um, ou seja, eu fiquei com o ativo que desvalorizou ou valorizou menos do que o outro. Então, eu tenho menos capital para comprar um ativo mais caro. Se eu estou recomprando aquele ativo para montar para ficar ganhando taxa, eu estou cada vez tomando um impermanent loss, né? Só que eu estou realizando o prejuízo e estou exponencializando o meu IL. Então, cada vez que eu faço isso, eu vou ter menos dinheiro. E as FIIs não vão ser suficientes para cobrir. Eu acho que isso acontecia muito também por conta pelo fato do ecossistema, né, ter nascido muito recentemente e, na época, havia poucas ferramentas para você acompanhar o PNL ao vivo. Por exemplo, eu digo pela Solana, né? Quando eu comecei a fazer pool de liquidez, tinha uma única ferramenta que era o L4 Vercel App, né? Que é uma ferramenta que tu consegue ver o PNL ali ao vivo, mas você tem que ficar dando F5 na tela para tu conseguir ver o quanto de L que tu está tomando ou o lucro que tu está fazendo. E nesse ano de 2025 para cá, cara, acho que já explodiu assim de ferramenta que eu consigo ver o PNL ao vivo. E isso na Ethereum, na época, devia de ser bem mais complicado ainda do que é hoje em dia, né? Porque hoje já está bem mais... As ferramentas já estão bem mais... o uso está mais fácil para o usuário, né? Já está mais amigável para se usar. Acho que na Ethereum também tu já tem bastante ferramenta já para conseguir ver se tu está tomando impermanent loss ou não. Tem o Revert Finance, mas independente, com o tempo você vai criando estratégias, por isso que eu comecei a montar as pools monoativos, depois eu criei as pools filhotes, a parte de remontagem da maneira correta para não tomar o IL. Então, assim, você vai desenvolvendo. Então, desde 2021 eu fui desenvolvendo estratégias, né? Por isso que eu acabei sendo chamado para dar aula aí em MBA, UCLA, enfim. E formei muita gente também, né? Que espero que tenham ensinado aí da forma correta. Mas desenvolveu muito. O problema é que todo mundo acha que pool de liquidez é montar e ficar ganhando taxa, e não é. Gestão ativa o tempo todo. Não sabem o funcionamento. Tanto que no início também tomei fumo, né? Sem estar notando. Porque às vezes eu falava, porra, mas eu tô ganhando taxa, mas por que o meu capital principal, ele não está, né, evoluindo? Parece que ele está regredindo. Por quê? Não sabia direito o que estava fazendo. Não sabia como funcionava. Então, assim, foi 1 ano e meio que eu levei para descobrir a parte de remontagem e a parte mesmo normal de montagem monoativo, né? Essa foi mais rápida. Mas aí você começa a montar, estava tomando IL e aí remontava numa faixa completamente errada. E aí uma vez eu percebi que eu montei uma pool de Ether e Link e quando eu remontei e voltou para o voltou para Link, que eu entrei, na verdade, com Link, voltou com 200 links a menos. Falei, cacete, é muita link. Aí, né, junto com um aluno meu, ele viu o negócio também da remontagem e no final acabou descobrindo, aí eu montei no intervalo certo até conseguir retomar aquelas 200 links e deu certo. Falei, pô, legal, né? A gente já tem agora ferramenta e conhecimento para
para poder tocar de uma forma mais tranquila. Então, hoje eu monto pool, cara, e penso na estratégia com a mão nas costas. E também, às vezes, boto tanto algumas com capital baixo para testar, outras capital mediano e outras com capital mais alto. E mesmo assim tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, chegou dezembro, tudo bombando, o Trump vai assumir, aí o que eu fiz? Aumentei a mão numa pool de liquidez com um ativo ligado à inteligência artificial, narrativa, hype, tudo bombando, Nvidia, cara, tudo favorável. E eu falei, eu vou ficar mais um mês e vou desmontar. Não deu tempo. Então teve uma pool, por exemplo, que ela me gerou em FIIs $10 mil. Eu passei por isso também. Acho que a gente teve essa conversa nessa época do ano. Eu tive uma pool que me gerou, acho que quase que o dobro disso aí na época. Então, uma gerou 10 mil, hoje vale 1.000. Né? Ainda assim não é meu capital. Por quê? Porque a ganância meio te cega. E ao Exato. mesmo tempo, o que você percebe? Que não existe mais o ciclo anterior. Em 2021 a gente tinha 5 mil tokens, hoje a gente tem alguns milhões. Então não vai existir mais aquela out-season de 2021. E quando tem, né, são em ativos específicos e não vai subir aquela caralhada que subiu da última vez. Você vê, por exemplo, em 2020 e 2021, SNX saindo de quase nada para $28. Hoje ela está abaixo de $1. Cara, foi um negócio assim absurdo que aconteceu. E isso que era, né, um protocolo super bacana, todo mundo usava, enfim. Cara, a grande questão no mercado cripto, né, que a galera às vezes demora um pouco a perceber, é que essa coisa da economia da atenção realmente é muito forte, né? Essa pool que eu também fiz muita taxa foi justamente a pool do Trump, né? Na época eu estava numa comunidade que a gente ficava em call 24 horas por dia, no Voice, né, conversando com a galera. E aí, acho que com 25 minutos ou 30 minutos de moeda lançada, um colega nosso jogou no chat. Aí ele deu um everyone lá, né, no Discord, marcou todo mundo. E aí geral começou a entrar e ver. E, cara, eu lembro que quando eu abri o GMGN, né, o gráfico, o volume que estava tendo a cada 5 minutos era coisa em torno de 15 ou 20 milhões de dólares sendo negociado no token. Então, imagina, é um absurdo, cara. Era surreal, pô. E o price action do gráfico era louco, né? Ele só subia. Então, geralmente, né, quando eu estou na Meteora, eu coloco aquele bid-ask, né? Que seria você concentrar o capital, uma maior parte em preços menores e, ao contrário, para vender, uma maior parte em valores maiores. Isso melhora a eficiência da compra e da venda. Exato. Só que o price action desse gráfico foi tão louco, que ele subia tão rápido, que se eu deixasse pouco capital, né, na compra, eu sequer compraria muita coisa. Então eu inverti minha estratégia. Eu coloquei muito capital, ao contrário, né, para eu conseguir comprar daquele token naquele preço que ele estava, porque ele subia tanto, tão rápido, que eu fiz essa estratégia invertida para conseguir comprar muito do token, né? Mas, Val, eu queria que tu falasse um pouco também sobre como que está sendo essa tua estratégia Tu tá usando a Radium, né? Eu vi você falando no Instagram que tu chegou a entrar na Meteora, mas que não viu muita liquidez, né? Não tinha nenhuma liquidez. Hoje eu não. Hoje de manhã eu acho que eu olhei, também não tinha. A Orca também não tinha, e só a Radium que dava para encarar. Cara, então, eu tenho ficado muito imerso nesse Meteora, né? Eu tô no Discord dos caras, tô no Discord aquele chamado LP Army, né? Que é como se fosse o exército da Liquid Pool na Meteora, que é uma subcomunidade da Meteora. E o público lá, de fato, é um público muito voltado para meme coin.
Difícil, é uma galera mais degenerada, entendeu? Até hoje, de todas as lives que eu entrei, eu não vi ninguém falando assim de... Tudo bem que é recente, né? Essa coisa de pool com ações. Mas até agora, nenhum líder da comunidade falou a respeito disso. Então, eu acho que pode continuar assim por algum tempo também, essa coisa da liquidez ser mais na Radium do que na Meteora. Vamos ver. A Radium, cara, é a maior delas, né? A mais antiga também. Então, entre aspas, seria, vamos dizer, talvez a mais tradicional. Mas é questão de tempo, porque eles provavelmente vão querer lançar, não vão querer ficar fora de ganhar até essa liquidez, né? Ganhar ali o deles. Mas é questão de esperar. Independente, eu fiz com o Apple primeiro, aí eu botei acho que 1.900 e poucos dólares, né? Eu não tinha visto, era para colocar 2.000. Falar, Vitor. E aí gerou, acho que deu, sei lá, 5 dólares de FIIs, e aí acabou saindo, né? Porque a Apple acabou continuando a subir, então eu não consegui pegar tanta correção. E aí eu montei com Circle, porque eu vi que o volume estava muito bom em relação às demais, as FIIs também, e Tesla também tinha um bom volume. Mas Tesla eu não quis entrar, porque eu falei, não estou ainda muito confortável no preço. E Circle, como tinha caído bastante, tinha um bom volume, e também está ligada agora tanto ao mercado tradicional como ao mercado cripto, e os caras ganham muita grana, né? Com o que eles deixam rendendo lá, o dólar, com, cara, risco praticamente zero. Então, falei, se virar tudo Circle, vou ficar de bem, tô de boa, né? Mesmo que corrija um pouco mais. Então, montei dentro de um intervalo que tinha um gapzinho ali no gráfico normal e, cara, tem 44 dólares para eu recolher, voltou para os meus dólares e tá tudo bem, né? E o que eu vi também é que justamente, mesmo com o mercado fechado, o pessoal continua comprando e vendendo. E aí eu fui ver o gráfico da Apple, cara, eu não sei se foi de madrugada ou de manhã bem cedo. A Apple, por exemplo, está mais ou menos, acho que 218 ou 215 dólares, foi bater 260. Ou seja, tem uns retardados que pagam o preço porque estão vendo ali o negócio subir e falam, eu vou comprar. E aí o idiota compra a 260 dólares, né? E a pessoa vai vender, né? O cara já tinha ação que comprou no preço normal e vende em cima da cabeça do idiota. O cara Então, vai no fomo danado, né, cara? Fica com medo de mas, ficar de... cara, é isso que é o negócio. O cara não consegue ter o discernimento que não é uma meme ou um outro token que pode explodir. É Apple. É uma ação. Né? É um price action totalmente distinto do que uma meme coin, que é literalmente uma pirâmide infinita, né, cara? E o preço da ação também depende muito do mundo real, né? Não é algo que está Assim, on-chain. tem uma oscilação, tá? Então, por exemplo, ontem a Apple na Radeon estava uma diferença de 2 dólares para o mercado tradicional. É mesmo, eles têm esse DPEG? Tinha porque, cara, o pessoal está negociando até com o mercado fechado, né? Então acaba dando ali uma diferença. Faz sentido, né? O ativo ele fica, digamos assim, né? Ele Eu, tem uma ima- flutuação, tá? eu Então, assim, imagino que o oráculo ele deve munir a blockchain, né? No fechamento do mercado, com o preço que está no fechamento do mercado, só eu que não o sei preço vai estar exatamente o atualizando. funcionamento, mas assim, eles andam próximos, mas não iguais. Faz Então, hoje de sentido. manhã, a Circle, o pessoal estava negociando com um preço, eu acho que era, sei lá, dos estava 179 dólares, o pré-market estava em 182. Quando abriu o pré-market, aí subiu junto. 182, 185, 188, minha pool saiu, que estava o máximo 182 e uns quebrados.
Mas tem uma defasagem. Deixa eu até dar uma olhada aqui. A quanto, por exemplo, fechou a Circle, fechou no mercado normal americano a 18877. E neste momento, deixa eu ver quanto está na CRCLX. Na Circle. Peraí. Tá aqui. Então ele fechou 18877, tá 18873, tá? Então tá ali. Mas tem essa oscilação que pode acontecer. Apple no mercado americano fechou a 213,55 e aqui nesse momento tá 213,80. Então tá lá, né? Agora isso deve ter 2, 3 dias no máximo que tá rolando. Deixa eu ver. Esse aqui tem o diário, ó, começou dia 27 de junho, só que não teve volume. Dia 28 também não. Aí no dia 1º de julho, ou seja, anteontem, começou a ter um pouquinho mais e hoje foi o maior dia de volume, tá? Então é assim, é incipiente, está começando a acontecer e a tendência é a liquidez realmente aumentar, tá? Você quer que eu compartilhe a tela para mostrar alguns desses dados? Por favor. Então vamos à vontade, lá. Compartilhar tela. Então, dá para ver aqui, não? Deixa eu te adicionar o palco aqui. Acho que tu consegue também, clicando em cima da... Não, aqui tá dando compartilhado. Tá vendo ou não? Sim, apareceu. Tá. Então, por exemplo, aqui você vê Apple. Cadê? Olha aqui, ó. Então, hoje, 5 para as 8 da manhã, ela foi bater aqui, ó, $255, tá? Sendo que o preço dela 213, né? No mercado tinha fechado, sei lá, ontem fechou aqui a 200. Cadê? Fechamento 212. Aí tem o cara que foi pagar aqui, que foi pagar quase $260, né? E aí, lógico, em seguida veio o pessoal e vendeu na cabeça dele, né? Tomou um belo de um prejuízo. Então você vê que aqui, ó, tem uma barra de volume com $24 mil. Quem estava nesse momento também provavelmente não conseguiu pegar, porque não ia montar um range até $255, né? E aí você vê que depois, ao longo do dia, ó, o volume caiu muito, tá? Aí hoje, por exemplo, 20 para as 6 da tarde, teve 8 mil e poucos dólares. Qual é a liquidez dessa piscina? $65 mil. Teve negociado $342 mil, né, nas 24 horas. Então, é uma liquidez pequena e quem coloca mais capital passa a ter mais relevância, acaba realmente ganhando. Tá? Então, por exemplo, aqui, tá vendo minha tela aqui da Radion, né? Sim, sim. Então, por exemplo, ó, Tesla. Se a gente vê, ó, Tesla com SDC, né? Então, tem uma liquidez de mais de 1 milhão, volume das últimas 24 horas, $763 mil, com quase $2 mil em FIIs, tá? Então, nesse momento, ele diz que o APR é de 72, e aqui tem um incentivo de 12% nos tokens da Radion, então você ganha um pouco de RAY. E aí você tem também, ó, Sol com Tesla, né? Então, você vê que é uma liquidez bem menor, gera menos taxas, mas ainda assim gera. Acaba tendo um APR maior, com essa liquidez pequena, tá? Então, você vai brincando aqui, então, de repente, você vai ver, ó, Amazon. Teve aqui, ó, liquidez $300. Só que, provavelmente, se tiver só esse cara que colocou $300 aqui e teve esse volume de negociação,
esses $59 pode ter ficado 100% para ele. Sim. Então o cara botou 300 e ganhou 59. Se tem um realmente eu imagino que é dele. Apple com SDC, né? Aquela que a gente viu agora no Dex Screener, com $64 mil, está com 65 mil. Aqui o volume gerou $828 de FIIs. Então, isso aqui foi repartido na proporção de cada um que tem ali uma fatia daquela pool, tá? Ó, tem até Apple com NVIDIA, né? mas não tem liquidez, ó. Tá? Não tem liquidez, não tem negociação. Isso é muito louco, né? A gente que está acostumado a ver pool de meme coin com meme coin, o IF com Fartcoin, agora a gente vê Apple com NVIDIA. Sim, e aqui você vê, ó, inclusive, ó, MicroStrategy com Circle, tá? Só que também não teve negociação ainda. Então, eu coloquei nessa daqui, né? $747 mil de liquidez, gerou quase $2 mil em FIIs. Se eu vier aqui no portfólio, então, ó, aqui, eu entrei aqui com $13.200, né? E ontem gerou aqui, ó, $44 de taxa, sendo $9,80 em tokens Ray, que foi um incentivo do protocolo, fiz mais $16 e pouquinho de FIIs e mais $17,50 em tokens Circle, ou seja, eu ganhei aqui $17 em Circle, né? Imagina como se fosse aí um dividendo, e se eu ficasse 100% exposto nele, ontem eu cheguei a ficar aqui com mais ou menos, acho que uns $1.400, tá? Então, ela chegou a ficar mais ou menos, o quê? 90% USDC, 10% Circle, por quê? Porque o ativo deu uma corrigida, tá? Então, o meu intervalo máximo aqui está 182, o preço de mercado 188, ele está próximo, mas provavelmente não deve pegar, a menos que tenha, né, os doidos lá vendendo e comprando a preços distorcidos. Então, vou deixar montado aqui. Poderia montar com outra coisa, mas como o mercado americano está fechado, amanhã é feriado, mal deve ter liquidez. Então, não tenho agora, neste momento, o porquê mexer, né? E aí, se eu pegar... Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, aqui, ó, produtos, tá? As Xtox. Então, ó, tá vindo, embora, se eu não me engano, esses ativos já devem ter na Kraken, que são 60. Então, você vai ver, ó, ações da Abbott, da Accenture, da Google, né, Alphabet, Amazon, cara, aqui, ó, Apple, tudo, cara. Banco, a Chevron, a Circle, que é a que eu entrei, Coca-Cola, né, a própria Coinbase. Caraca, então, ó, Lilly, ExxonMobil, GameStop, cara, McDonald's. Então, tudo isso aqui está sendo tokenizado, né? Algumas estão começando a entrar, então a NVIDIA também tem. Então, se eu entrar aqui, cadê? Essa lista desse site é exatamente o que, o Val? As ações são 60 ações que já estão tokenizadas, e aqui, ó, esses B-tokens, se eu não me engano, são os que estão indo para a Base, tá? Se eu não me engano. Então, você já está começando. Na Arbitrum eu vi, então você coloca na Uniswap, ele já acha o token, mas não tem liquidez. Então, cara, eu acho que mais uns dias deve começar. Eu achei estranho, na verdade, ter lançado primeiro na Solana do que na Ethereum. Não entendi muito bem. Cara, às vezes eles pegam uma rede que, de repente, justamente aguenta mais transação, enfim. Pode ser. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui NVIDIA, e ó, cuidado, tá? Não é isso aqui. Todos os tokens
da Xtox tem o X no final, para não Xzinho. colocar o negócio errado. Então, ó, a NVIDIA também teve uma boa liquidez, né, com volume, gerou aqui taxas. Você pode parear Sol com NVIDIA, né, ainda tá pouquinho aqui. Deixa eu ver o que mais que eles têm aqui. NVIDIA, ó, Tesla com NVIDIA, mas sem liquidez, né? Aqui também. Apple com NVIDIA, também sem liquidez. Enfim, o que eu quero também dizer com isso? Que você, por exemplo, você vai ter Apple e NVIDIA, vai ter uma liquidez. Você fala, porra, eu quero trocar uma pela outra. Né? E aí sempre vai ter os palhaços que falam, tomou IL porque trocou. Não, gente. Às vezes o ativo subiu, ele pode continuar subindo, mas, pô, eu quero trocar. Eu já fiz um lucro bom. Né? Eu vendi ações ontem, ações da Riot, que é a maior mineradora de BTC, até onde eu sei. Eu botei lá $2.500, cara, eu fiz quase $1.000, eu fiz 37% no mercado normal americano. Caralho. Né? Realizei. Chega de ficar. Hoje ele subiu mais? Subiu um pouco mais. Foda-se. Né? Ou você realiza, ou. É muito surreal, pô. Né? Aí entrei em Marathon também, que também é outra aqui. Então, assim, tudo que está ligado com BTC, cara, tem uma hora que ela faz um lucro, uma performance tão boa, que se você não realizar, capaz de voltar na cabeça, que foi o que aconteceu em janeiro, né? Tudo voltou. Voltou e voltou forte. Então, Solana até agora não recuperou, né? Ether também. Ainda tá. O Ether ainda tá longe, né? A Solana tinha batido 200 e pouco. Cara, bateu 290. Meu portfólio estava todo em sol. Caiu para 100 e pouco. Só que aí, sabe por que você não vendeu? Porque todo mundo falava que ia bater 500. Depois já tinha gente falando que ia bater 1.000. E aí você fica no hype e não consegue se desfazer. Mas são exatamente são nesses momentos. Então, quando o pessoal começa a falar que o BTC vai bater 200, cara, eu acho que tem que dar uma realizada, né? Não precisa realizar tudo, mas dar uma realizada. E a hora que corrige, você compra de novo. É melhor se você realizar a 110 e recomprar a 100 ou a 90 e pouco, que acho que até pegou esses dias, do que, né, não ter lucro. Mas o dólar vai acabar porra nenhuma, gente. Se é tudo baseado em dólar, como é que o dólar vai acabar? Não, né, Paulo? Essas moedas fiduciárias, eu acho que vão existir ainda por muito tempo. Eu não tenho essa percepção de que Bitcoin vai virar meio de troca. Tem até uma lei, né, econômica que fala que numa economia que as moedas, quando existem moedas mais fracas, essas moedas circulam muito mais na economia do que as moedas fortes. E é bem intuitivo isso, né? Porque a moeda forte, a tendência dela é guardar valor do teu patrimônio ao longo do tempo. Então, você vai ter uma alta preferência temporal por ela, em detrimento daquilo que desvaloriza ao longo do tempo. Eu vou querer gastar muito mais real do que dólar e vou querer gastar muito mais dólar do que Bitcoin. Cara, é assim, ficar exposto em real eu não quero, né? Eu tenho porque moro aqui nesse lugar. Só para cesta de consumo diária e acabou. Oi? Só para consumir aquilo que tu consome diariamente de Exato, e produtos se e você serviços. quiser comprar alguma coisa, precisa de uma emergência. Mas, cara, com esse governo aí, tem que mandar tudo embora. Tem que mandar embora. E outra, né? Hoje é essencial você ter uma renda em dólar, porque imagina o seguinte: o cara faz todos os investimentos em reais, né? Mesmo que ele compre bolsa, que eu já acho a B3 aqui, cara, comparado com o mercado americano, é uma bosta. Mas o cara fala, mas tal ação caiu tanto, né? Que nem o Banco do Brasil caiu um monte, vou comprar agora na baixa, posso fazer, sei lá, 20%. Gente, você pode fazer isso, né? Acabei de dar um exemplo da Riot, 37%. Quanto tempo pode levar um Banco do Brasil para recuperar se não cair mais com o governo do jeito que é, faminha nada. Não vou nem falar o termo.
Então, e aí a pessoa fala, porra, eu sempre quis ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, conhecer, mas o real não vale nada, tá tudo muito caro. E aí, quando você monta, né, você primeiro já passa de real para dólar, e aí tem aquela outra trava da pessoa, né? Pô, mas e se o dólar voltar para 4? E aí a pessoa não compra. O dólar bateu 6 e pouco. Agora você tem a opção de comprar ele a 5,40 com um spread ridículo, que hoje tem várias opções, como na própria Piquenique. Cara, o spread é ridículo. Eu comprei, por exemplo, o dólar estava 5,45, paguei 5,47. Pô, é muito pequeno, né? O É spread muito do... pequeno, né? Você tem outras opções aí que você consegue. E lá dentro do DeFi, às vezes rola um P2P entre a gente, né? Eu já comprei do pessoal lá. O dólar está 5,45, não é 5,45, né? Muito bom. Então, isso é muito bom. E aí, o que acontece? Pô, transformei em dólar, o que eu vou fazer? A gente sabe, né? O Patrick sabe, que a gente, no mínimo, a pior rentabilidade hoje que você pode conseguir é 5% ao ano em dólar. A Só pior, só né? emprestando, né? Só emprestar, exato, né? E tá lá, a hora que você quiser, você saca. E aí, isso em mercado baixista, porque quando o mercado porra, o teu dólar, os protocolos de empréstimo pagam acima de 20%. Tanto que em dezembro estava pegando a 22, 28. Em 2021, cara, batia 35, 50%. Né? Óbvio, isso varia demais. Não vai ficar o ano inteiro assim. Mas a média anual acaba ficando 15%. 15%. Quanto paga o Tesouro Americano? 4, 4,5%. 4, 5, é absurdo. É Não chega absurdo. a 5%. E você ainda tem que deixar taxas ali, né? Então, pelo menos você já deixa dolarizado. E outra, quem vai te confiscar se está na tua carteira? A dinâmica de... A galera não entende muito o porquê que a gente consegue rentabilizar o dólar muito acima do mercado tradicional, né? Mas E mais uma coisa, tenta me né? corrigir se eu estiver errado, Val. Tá. Basicamente, né, quando tu tá no mercado tradicional ali, né, e tu tá ou comprando títulos de algum banco americano, ou então do Fed, né, direto, você tá suscetível às reuniões do Fed e ao que ele vai determinar como taxa básica de juros da economia americana. Então, os juros que serão pagos serão em torno daquilo dali. Obviamente que o mercado cripto ele segue um pouco, né, a mesma linha de taxa de juros. Só que quando dentro dos protocolos existe muita demanda por dólar, naturalmente os juros vai subir. Porque os juros dentro daquele contrato inteligente ele é regulado por uma lógica de demanda e oferta. Então, por isso que em alguns momentos ali tu vê o dólar batendo 20%, 30% dentro de um protocolo de empréstimo. Né? Isso Sim, aí que é a oferta e grande demanda. sacada. Semana passada eu cheguei a pegar 12%, uns 2, 3 dias inteiros a 12% ao ano. E outra coisa que o pessoal tem que se ligar é o seguinte, né? O racional. O cara, ele gera uma renda em dólar, ele já está dolarizado. Quando ele vai viajar, ele vai curtir, ele não vai converter. Então, por exemplo, em 2023, em 2022 eu criei um fundo de viagem cripto junto com a mulher. Então a gente faz aportes e eu boto para render em operações com pools de liquidez e protocolos de empréstimo. E às vezes até um tradezinho, alguma coisa, né? Só que são operações diferentes do que rola na minha carteira. E aí eu tinha feito uma pool com US$ 5.000 em 2023 e ela gerou 2.500 de FIIs, peguei essas FIIs e realizei lucro. Então eu pareei o token que eu ganhei com o SDC para realizar o lucro. Em 2 dias fez mais US$ 300. Então foram US$ 2.800 em cima de 5.000 e isso levou mais ou menos entre 2 a 3 meses essa operação.
E aí, esse lucro foi para o protocolo de empréstimo, que na época estava pagando 9% ao ano. Viajei, cara, o que eu precisava utilizar, eu ia baixando e mandava para o cartão. E aí ia pagando por cartão, sem IOF, sem um spread muito baixo. E aí, o que você faz? Você fala, porra, eu fui em 2023 para o Havaí. Falei, vou andar de helicóptero. Quanto custa? Aí você, cara, você fala, foda-se, quem pagou a operação, quem pagou o passeio? A operação, aluguel de carro, gasolina, restaurante. E aí você não vai converter, porque senão você não vai se divertir. Então, Até porque você paga recebeu em experiência. dólar também, né? Então, Exato. é Se outra você vibe. recebe em dólar, você gera uma renda em dólar, por que você vai converter? Você O só teu vai mental converter o é outro. seguinte: você vai no supermercado lá, né? Puta, uma delícia. Aí você fala, porra, esse produto aqui tem no Brasil e custa a mesma coisa. Então você fala, pá, então eu compro lá, né? Não tem diferença. Ou, de repente, você compra lá fora para não pagar imposto para esses vagabundos, né? Então, Eu, aí é uma eu, opção. eu tenho que me Então, abster de hoje. comentar. Oi? Eu tenho que me abster de comentar, mas Então, hoje, se você não gera uma renda em dólar, você está muito atrasado. E aí você não vai conseguir realizar aquele sonho que você tem, né? Se você ficar em real, que está cada vez pior, né? E aí tem gente que fala o seguinte: ah, mas agora nesse governo o dólar baixou. Não, o dólar baixou no mundo inteiro, né? O euro está valorizado perante o dólar. A última vez que eu vi o euro estava 1,12 perante o dólar. E aí, quando o dólar tinha se valorizado, ele estava 1,03. Então, as moedas no mundo inteiro se valorizaram perante. Isso vai continuar acontecendo? Não. Não, isso vai inverter. Porque o dólar tem a hora que ele fica de novo, né? Todo mundo quer. E, cara, isso vai acontecer. E aí, hoje, né, que você paga 5,40, 5,40 e pouco para cada dólar, aí, de repente, você fala, porra, agora tá 5,80, agora tá 6,20, 6,50, 7. Puta, devia ter comprado lá atrás, né? E sempre outra, tem que fazer o fez a... zoom out, né, do gráfico, né, cara? Acho que foi essa semana que foi o aniversário do Real, 31 anos, e desde que quando o plano foi lançado, já perdeu perto de 88%, salvo engano, de valor em relação ao dólar. Então, é uma tendência de baixa infinita. Sim. E se você pegar a bolsa em dólar, né, que é o EWZ, nunca se recuperou. É negativo. Cara, não tem com a mínima condição. E Deixa eu aí, compartilhar um gráfico aqui disso aí que tu tá falando. Eu não sei se tu já viu esse influencer aqui, que é o Dynamo DeFi. Ele postou esse dashboard, né, que ele criou no DeFi Lama, justamente só com oportunidades em dólar, em todas as redes. Então ele consegue ter uma visão completa ali do que tem de dólar ali, né? Dá uma pausa aqui para a gente dar uma olhada aqui embaixo. No final ele mostra os yields ali. Ó, porra, aquilo que a gente estava falando, né? Na Coinbase, dólar a 5%. Ali na Fluid Lending, a 6,7%. E o negócio, porra, é muita oportunidade, né, cara? Tem dólar ali pagando mais de 10% ao ano, 16% ao ano. Continua, Val. é isso. Assim, oportunidade é o que não falta. O que falta para muita gente é coragem, ou então tá arrumando desculpa para começar o que já deveria ter começado, né? E assim, sempre dá tempo. Agora, pegar os yields, que daqui a pouco, lá na frente, quando começar a entrar todo mundo pesado e ter que repartir com muito mais gente,
aí não sei como é que vai ficar. Né? Então, a gente tem aí, cara, quem que está surfando já essa parte de estoques americanas? Né? Você já tem o índice do SPY também. Agora, você pega o off-ramp, se você quer só comprar para holdar a ação, cara, tem muito mais opção. A off-ramp é uma DEX na Ethereum? Não, a off-ramp, ela lançou primeiro o cartão e ela é um aplicativo de on e off ramp, ou seja, você consegue enviar dinheiro e sacar dinheiro de uma forma barata, com cartão de crédito também que você pode utilizar, e eles ficaram de lançar na última semana de junho, mas aí atrasou um pouquinho, mas eles estavam em testes finais para fazer o saque para conta americana, brasileira, argentina e Europa. Então, o que vai acontecer? Pô, você tem a sua carteira, aí você tem, sei lá, seja o SDC, manda para lá. Você vai conseguir sacar agora direto para sua conta, né? Então, você vai conseguir fazer aí o off-ramp. E vai conectar a parte, acho que, de ações com o cartão. Então, por exemplo, eu fiz um teste, comprei a Amazon, aí ela deu uma subida, vendi, realizei um lucro, mas eu lembro que eu paguei acho que uns $3 de taxa na compra e uns $3 para sair, tá? Então, é alto, coisa que já não tem, por exemplo, não está acontecendo isso na Solana. Então, você vai numa Camino, na Júpiter, na Radion, você consegue fazer o swap sem ter essa taxa, e daqui a pouco começa já nas EVMs também. Tá? Então, o off-ramp é uma solução super bacana. Ano passado eu usei na Europa. Você compra, você vai comprar uma garrafinha de €1 de água, você paga no cartão, táxi você paga no cartão. Cara, eu usei tudo. Não tive um problema de recusa, e você sempre, é importante frisar que você tem que usar na moeda local, tá? Porque senão o spread te arrebenta. Você Tu só manda, vai pagar. Oi? tu manda o SDC para lá, é isso? Você manda o SDC ou você converte, mas é o SDC que vai ficar lá. Se você estiver na Europa, você pede, a maquininha vai perguntar, você fala, eu quero pagar em euro, aqui no Brasil em reais, só nos Estados Unidos que você vai realmente usar dólar. E se alguma maquininha, principalmente aqui no Brasil, né, que aconteceu comigo, eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer, dá um spread desgraçado. A maquininha, a laranjinha do Itaú, ela veio com uma mensagem, falei, pô, mas eu escolhi reais, vamos ver o que vai dar. Cara, um spread violento, arrebenta mesmo. Coisa de uns 30%, se não mais. Caraca. Então, aqui no Brasil você tem que tomar cuidado, né? Sempre aqui você tem que tomar cuidado com tudo. Mas, cara, eu já fui, por exemplo, você vai pagar um restaurante super bacana, comemorar uma data, ganhei com pool de liquidez, carreguei o cartão, escolhi na moeda local. Cara, você não sente no seu bolso, né? Então, imagina que você vai num restaurante bacana, o dólar estava praticamente 6-1. Você rendeu em dólar, ou seja, aquele jantar num restaurante top saiu barato, né? Minhas últimas férias eu fiz isso também. Eu abri uma poolzinha pela manhã, de tarde já tinha coletado boas taxas, eu fui jantar com aquilo que eu tinha feito. Mas eu não usei o off-ramp, não. Eu usei uma outra solução. Acho que tu já deve ter ouvido falar também, é o Red Dot Pay. É um cartãozinho Sim, conheço, mas nunca tive interesse de fazer, porque o off-ramp estava funcionando muito bem. E agora a Picnic, né, que é uma startup que brasileiros criaram, mas o cartão não é emitido aqui, é em UK. Eu vi que eles têm uma parceria com Hipnosis, não é isso? O spread é ridículo. Então, a Picnic você consegue mandar por Pix, você consegue mandar cripto, você carrega o cartão, aí dentro do cartão você compra 0,1 GNO, que é o Gnosis, você ativa 1% de cashback. Uhum.
Se você gastar $100 dentro de 30 dias da ativação do cartão, não precisa ser uma compra única, você ganha o NFT que te dá mais 1% vitalício. Então, só aí você já vai ter 2% de cashback. Em GNO, que eles mandam, acho que toda de quinta para sexta, alguma coisa assim. Que fica carregando em GNO, que vai aumentando o seu cashback, que acho que pode chegar até 5%, se eu não me engano. E, para quem quiser depois, pode me chamar lá também no Instagram. Quem fizer pelo meu link, a partir do momento que ativar o cartão e gastar... Antes você gastava qualquer coisa, agora eles falaram o seguinte, você tem que fazer 2 compras, sendo que a primeira tem que ser física para ativar, ou aciona o cartão virtual e faz 2 compras diferentes. Você tem que atingir $50, aí você ganha 10. Você ganha $10, tá? Com o meu link. E, cara, você vai com esses $10, você compra 0,1 GNO praticamente. Então, você já tem aí 1% de cashback. E o spread foi ridículo. Eu fiz uma compra e a conversão do dólar, o dólar estava 5,47, converteu a 5,48. Lindo. Lindo, né? E também aceita em todo lugar. Então, é solução, é bem bacana. Vem uma outra solução, me reuni com o pessoal, também são brasileiros, com um projeto legal, acho que vai vir em agosto, onde o seu dinheiro é como se fosse uma conta, né? Mas é Web3, e o dinheiro que ficar parado lá vai ficar rendendo, porque eles vão utilizar, acho que a Drift, Camino e esqueci a outra. MarginFi? MarginFi? Não me lembro. Mas se estiver rendendo lá 3,5%, 4%, seu dinheiro vai ficar ali em dólar rendendo 3,5%, 4%. E o cartão de crédito deles vai poder fazer parcelamento internacional. E como que vai funcionar? Eles vão deixar colateral na Aave, né? E aí você vai parcelar lá o teu cartão, você vai pagar uns juros, mas é juros de Aave. Então, se o juros tiver 5% ao ano, você vai pagar 5% ao ano. Só que o seu dinheiro parado já está rendendo ali, que seja, vamos dizer, 3,5%, 4%. E se você estiver trabalhando com ele, então, cara... vai estar quase que parcelando sem juros ali, né? Ou uns juros muito... Assim como tem gente que já faz o quê? Ele bota um colateral e o cara quer comprar um carro aqui. Aí, qual é os juros aqui no Brasil? Está por baixo 24% ao ano, né? Deve estar entre 24% e 30% ao ano em reais, para você parcelar, fazer um financiamento e você ainda tem que pagar o banco, tem todas aquelas taxas, enfim, você só se fode. Cara, então, o que o cara faz? Ele tem um capital mais alto, ele bota o colateral, toma 40% de empréstimo, quita o carro, paga à vista, e aí ele não tem prazo para devolver o empréstimo. E se ele pegar em Ether, qual é hoje, quanto custa um empréstimo em Ether? Mais ou menos, eu estou pagando aí mais ou menos 1% ao ano. E aí, se você deixar o teu dinheiro de colateral em USDC, você consegue pegar uma rentabilidade hoje de 7%. Para pagar 1%, te sobra 6% ainda. E se você tentar fazer algumas operações um pouco mais arriscadas com pool de liquidez, cara, rapidinho, às vezes você pega e devolve lá, pelo menos abate uma boa parte do empréstimo. Lembrando que é só deixar a tua saúde em dia, né, para você não ser liquidado. Por isso que também tem gente que vai lá, deixa 100%, coloca o colateral e pega lá 70% do valor do empréstimo. Aí tua saúde fica muito baixa, mercado der uma... Né, qualquer variação relevante do Ether, tu vai ser liquidado. Ele vai ser liquidado. Se então, tivesse feito esse empréstimo em janeiro, por exemplo, quando a gente tomou aquele drawdown muito grande do mercado, o cara ia
Teve muita liquidação porque o cara toma risco. Mas se você deixar uma saúde super confortável, então, pô, eu não vou pegar 70%, não vou pegar nem 50%, eu vou pegar 40% de empréstimo, de 30% a 40%. Cara, o mercado pode ter dado aquela porrada, seja para cima ou para baixo, né, dependendo do que você deixou de empréstimo, e você vai acordar, vai tomar café, vai treinar, tomar banho, tal, e quando você vê, você fala, ah, não preciso fazer nada. Ou, no máximo, você fala, ou eu vou pagar um pouquinho de volta, ou vou aumentar um pouquinho o colateral, e tá tudo bem. Né? O importante é você conseguir dormir sem ter a chance de você acordar liquidado. Val, queria te fazer uma pergunta aqui, não sei se já está na tua hora também, a gente está com Pode ir, 1 hora de tranquilo. live agora. Cara, tipo, eu entendo que a Ethereum ainda tem um TVL absurdo, né? A gente também tem protocolos muito mais confiáveis do que a Solana, que é uma rede muito mais recente, digamos assim, né? Mas, cara, tipo, eu sinto falta na Ethereum de soluções como a solução da Meteora para tu conseguir ter mais eficiência no capital numa pool de liquidez. De que maneira que tu enxerga isso? Na verdade, a Meteora copiou a Trader Joe, porque a Trader Joe, que é na rede EVM, que ela começou na Avalanche, mas ela lançou isso na Arbitrum. Uhum. Então, você já conseguia fazer essa montagem exatamente, assim, tem 3 tipos de montagem, né? A igual da Uniswap, uma outra que é bem concentrada, fica ali uma piramidezinha lá, e a outra para fazer essa eficiência. Testei, era legal, mas o que acontece? Não tinha uma liquidez tão boa, então, em relação às FIIs que você produzia, a Uniswap batia muito a Trader Joe. Mas quem lançou foi a Trader Joe. A Meteora copiou. Que é aquele negócio que a gente fala, né? O que é bom acaba sendo copiado. Tanto que até o Defiers foi copiado por alguns outros, e porque realmente é bom, né? As pools de liquidez, as estratégias que eu acabei criando, que inclusive uma chama Foda-se, o pessoal copia. E alguns podem acabar criando também algumas coisas. Mas esse modelo surgiu na Trader Joe pela Arbitrum, que inclusive você colocava os tokens Joe num stake e tudo que era de FIIs arrecadadas nas pools de liquidez, uma parte era direcionada ao stake. O stake pagava muito bem. Depois eu nunca mais vi, porque já tinha caído muito, não estava legal. E aí teve uma vez também que, quando lançaram o USDC nativo na Arbitrum. Então, o USDC que a gente conhecia, hoje é aquele USDC.E, que é o da Bridge, né, o tokenizado. E aí, o que eu fiz? Eu pareei, como muita gente começou a trocar o USDC por USDC, eu pareei os dois USDCs. Eu botei, na época, acho que $10.000, e em 2 dias eu fiz $400. Isso na Trader Joe ou na Radio? Não, na Uniswap. Na Uniswap. Numa pool de stablecoin. Eu fiz 4% numa pool de stable em 2 dias. Muito bom. Cara, essa porra é muito, muito foda, né, cara? Porque imagina tu conseguir abrir uma casa, o quanto de papelada que tu deve ter que preencher para tu abrir uma casa de câmbio aqui no Brasil, né? Tu conseguir com um clique, porra, abrir isso em dólar com dólar, tá ligado? E o mais legal é que, justamente, você quer tomar um empréstimo, você não vai assinar papelada, você não vai dar nada de garantia, quer dizer, vai dar uma garantia, mas você não tem que comprovar, mandar imposto de renda, nada, né? Você conecta a carteira, deixa lá
o teu colateral rendendo, pega uma parte emprestada e vai brincar. É um sistema financeiro que, porra, democratiza o acesso ao crédito, né? E Não, aí, cara, para ver, né? Como que cripto e DeFi vieram para ficar. Se eles estão tokenizando as ações, né? Estão querendo regulamentar o máximo possível, cara, não tem como voltar. E mais, teve muita gente que focou só em NFT, teve muita gente que só focou em game, e aí o hype acabou, tudo despencou, e o pessoal perdeu quase tudo e foram expurgados do mercado. Muita gente que só falava em NFT das coleções, você não vê nem mais aparecendo, né? Por quê? Cara, acabou, né? Se vai voltar um dia, multiverso, todo mundo falava dos terrenos virtuais, blá blá blá, você não escuta mais nada. Tanto que todos os tokens ligados a isso despencaram 99%. é muito de hype, né, cara? Não tem jeito. Agora, o A que coisa... ficou no mercado? DeFi em algum momento acabou? Não. Por quê? Porque você está operando. De uma forma ou de outra, você tem como operar. Ah, quero um. Eu tenho, né? E aí você tem vários perfis. Pô, eu tenho um perfil conservador. Ok. Protocolo de empréstimo, pool de stable, sem, né? Sem esquentar a cabeça. A grande questão é que DeFi é como se fosse o motor do mercado, né? Independente de onde está a atenção do mercado naquele momento, seja em inteligência artificial, seja em NFT, seja em qual narrativa que vier a ter, sei lá, biotecnologia, se começar a explodir token desse negócio, ou se volte a ter hype de NFT, a gente sempre vai precisar de fluxo de capital para um lado e para o outro. E Tanto para não, entrar quanto para você pegar empréstimo, isso é sempre DeFi. Então, e não só isso, até para você comprar NFT, você tinha que ter um mínimo conhecimento de DeFi para fazer um swap, fazer uma bridge, né? Então, alguma coisa você tem que conhecer. tudo passa por DeFi, né? O tempo todo. Até os games também tinham, né? Você tinha que acionar a carteira para você autorizar. Cara, tinha o Pegaxi, que era o jogo dos cavalos. Eu vi muita gente fazer muita grana, mas o pessoal continuou, a pirâmide desfez e quem estava com muita grana ficou zerado. Eu tinha entrado com o pessoal, cara, a gente tinha mintado os cavalos. Os cavalos chegaram a valer 5, 7 mil dólares. Eu paguei para mintar, acho que US$ 200. No final eu vendi a 750. Por quê? Porque eu deixei o hype passar. Então, assim, eu saí no lucro? Saí. Mas teve um aluno meu, o cara, em 2 semanas, comprou um carro. Ele fez US$ 32 mil só do que ele ganhou no jogo. Cara, é surreal, né? É um cassino on-chain, um negócio. É, Tu vê que tudo teve. volta também para esse lado do ser humano voltado para aposta, né? Sim. A gente estava falando da Paradigma mais cedo, né? Eles fizeram uma pesquisa, parece, do mercado voltado para cripto também. E aí, pelo que eu vi da pesquisa, o perfil da população brasileira explora muito mais bets do que própria cripto. Só que cripto também, como é muito voltado para essa coisa de apostas, né, digamos assim, com meme coins, etc., está acima de ações e está acima do mercado de empréstimos tradicional também, né? Então, a gente vê muita atividade, meme coin ainda é o grande cavalo, assim, vencedor da atenção no mercado, né? O ser humano volta muito a atenção para isso, né? Para aquele moonshot, né? De tentar atingir a liberdade financeira muito rápido, né? Pois é. E é isso que o pessoal não entende. Eles acham que vão ficar ricos da noite para o dia, apostam e se fodem, né? Cara, meu maior ganho levou 4 anos, que foi Mantra DAO, token OM. Em 2020 eu comecei a usar o protocolo, um pool, era pool V2,
e pagava muito em token OM, e os tokens OMs que você ganhava, você colocava em stake, que pagava mais ainda, pagava 40, 60, 80% ao ano, assim ia. O all-time high bateu mais ou menos na minha carteira uns 3 mil e poucos dólares. Aí veio o mercado de baixo, caiu para $700. E aí ela porrou, eu fiz 2 vendas, $700 acabou virando 54 mil. Caralho. Só que quando eu vendi, o token saiu de minha média foi 1,60, foi bater 8,95. Só aí teria ido para uns 330 mil dólares. Caralho. Mas assim, cara, psicologicamente, eu nunca ia segurar nesse preço, né? É, Podia porque ia estar segurar muito talvez. esticado, né, cara? Já ia É. estar muito esticado e, porra, tu ia ficar com medo, E né? eu já tomei paulada do mercado. Eu falei, meu, vou realizar. E aí, de 8,95, ela caiu para 20 centavos de novo. Deu merda, né? Foda, cara. O mercado é muito, muito É. volátil. É um absurdo. Assim como na Avalanche, tinha a parte que você entrava nos games, que não era exatamente um ICO, mas você participava, você tinha uma participação ali. E eu lembro que eu entrei em um que valia. Eu tive de alocação, eu queria ter uns $1.000 de alocação. Eu tive $9, direito a $9. Só que em uma semana o negócio explodiu, que fez. Eu acho que fez 13x, ou não, 130. Cara, eu sei que os $9 viraram. Eu lembro que era o equivalente a R$ 54, virou R$ 7.000 em uma semana. Eu não lembro quanto estava o dólar. E foi muito rápido, acho que virou, sei lá, $7 virou uns 1.500 na época, alguma coisa assim. 1.270, se eu não me engano. Aí eu vendi. Cara, foi lindo, né? Em termos percentuais, foi o maior que eu consegui. Mas o valor alocado tinha sido muito pouco. Aí hoje É, em dia, não sei como é que tá. Era pelo Chava, que era. Não, você tinha que ter o token Chava, que era da Avalanche. Era uma plataforma de lançamento na essas Avalanche. coisas que são muito degens, assim, a gente acaba fazendo Na alocações época mais não era nem pensando tanto degen. Eles lançavam muita parte de games, que estava em alta, que estava em alta. mas praticamente tudo morreu. Então, deu para realizar. Na É época deu bom, às para. vezes, tu ter uma visão de fazer um investimento convexo, né? Que foi o que aconteceu contigo. Tu colocou pouco capital, só que como a alta foi muito grande, tu conseguiu fazer bastante, né? Cara, eu queria só compartilhar aqui uma parada, depois se tu pudesse compartilhar com a gente também o que tu tem usado na Ethereum, eu queria te mostrar aqui, não sei se tu conhece essas ferramentas aqui. Eu sei que tu e o Aro também não são muito de abrir pool em memecoin, Não. A gente mas... abriu, mas, por exemplo, muito na Base e na Aham. Ethereum. Na Ethereum tinha o MAGA do Trump antes de ser eleito. Cara, você botava lá um Ether, em 24 horas você tinha $900. Então a gente realizou muito bem. E teve muita meme na Base que continuam, viu? Até que continuam. A diferença é que ou elas demoram mais para morrer, ou algumas acabam não morrendo e a comunidade fica forte. O token corrige muito, mas tem uma hora que de repente, cara, do nada, o negócio explode de novo. Né? Diferente da Solana, que a Solana, alguns realmente ficam, mas eu acho que 99% vai para o brejo. Vai muita coisa pro brejo. Todo dia tem token diferente na Sol. Cara, então, essa ferramenta aqui, ele é um agregador com a finalidade de fazer pool de liquidez, né? Então, ele tem esse score aqui da Meteora, e aí ele coloca aqui o que seria a melhor pool no momento para tu fazer, e tem algumas ferramentas aqui que ele já coloca elencado aqui, né? Tu consegue abrir o gráfico aqui. Aqui também, tu já consegue ver direto
o Bubble Maps, né, para tu ver como é que está a distribuição do supply da moeda. Porra, não está carregando. É porque Demorando. talvez quando compartilha a tela, ele pode demorar mais para carregar. Aí, carregou. Tá com 10 mil holders já. Bora ver se o Bubble Map já abriu. Aí, abriu. Esse token aqui, esse site aqui, não sei se tu costuma muito usar. Tu já ouviu falar dele, Val? Google Maps já, mas, cara, acho que faz muito tempo que eu não entro. Então, é muito legal, mais para quem trabalha com memes assim, né? Porque tu consegue ver aqui exatamente quantos por cento de cada carteira tem o supply do token, né? Então, tu vê que tem uma carteira aqui que tem 14% do supply. Então, se esse cara aqui dumpar em cima da galera, provavelmente ele vai acabar com a liquidez inteira daquele meme, né? Então, E é o que ele vai fazer, né? exato. Então, isso aqui seria um token que você já ficaria com um pouco mais de pé atrás para entrar, né? E aí tem outras coisas aqui também. Tem o Hug Check, que te mostra se a pool de liquidez foi locada, se não foi, se aquela carteira ali tem histórico de fazer algum tipo de scan e tal. E aí, a ferramenta mais legal que eu achei esses dias foi essa aqui, que é o Clobber. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, até, pô, na hora que tu estava falando, eu consegui abrir a liquidez da NVIDIA. Nem vou botar do meme aqui, já vou deixar da NVIDIA já. O que Ele que é pega esse? só Solana. Essas ferramentas é tudo para Solana. Tudo para Solana. Aí olha aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o range até menos 90% de drawdown do preço atual e até mais 1000% de valorização. Então reduzi um pouco aqui, porque a gente, ao abrir aqui, eu vi que não tem liquidez quase que nenhuma lá para baixo, tá vendo? Uhum. Essas barras cinza aqui são os suportes. E as barras laranja são as resistências. Esses dados, ó, tá vendo? Data updated 39 minutes ago, 39 minutes ago. Então, tem 40 minutos que foi refrescado isso aqui. Se eu apertar aqui, ele vai me dar o dado ao vivo. E o que é essa informação aqui? Isso aqui agrega dados de todas as DEX, todas as principais DEX da Solana, tanto de ordens de pools de liquidez, quanto de ordens para você fazer venda ou compra por DCA, quanto ordens de limite, e também pegam informações de SEX. Então aqui, ó, nesse gráfico aqui embaixo, a gente consegue ver separado por SEX e por DEX, tá vendo? Uhum. Então a resistência nas SEX, né? Ó, ordem de venda tem $800 mil e de suporte 470. E nas DEX, 420 de venda e 511 de suporte. Ele ainda fala em qual SEX que está essa liquidez. Então ele mostra aqui que está no Gate.io e na Radium. Então não tem quase porra nenhuma, como você havia dito, tá vendo? O dado realmente corrobora com o que tu falou. A liquidez tem quase que inexistente na Meteora. Está tudo concentrado na Radium e de corretora centralizada na Gate.io. E aí ele vai, porra, isso aqui, cara, é um mundo. Tu consegue literalmente ver aqui de onde que ele está tirando, se o negócio é uma ordem limite, se é um DCA, em qual corretora que está. E esse mapa aqui, bem à direita aqui, onde eu estou mexendo, é o mapa de resistência acumulada e de suporte acumulado também. Como é que funciona? Tu vê aqui em qual nível de preço que está, né? Agora está 160, 110 dólares aqui. Então, se tu abrir o gráfico disso aqui, tu consegue ver exatamente o quanto de ordem de compra tem para um determinado nível de preço do gráfico. Deixa eu ver se eu consigo abrir o...
Pô, e essa porra, ô Val, é muito útil pra gente, porque tu consegue ter uma noção muito, muito boa do price action que pode acontecer caso tenha uma pressão de compra muito alta, entendeu? Porque tu consegue ver exatamente os níveis de preço que estão as ordens de compra, tá vendo? Então, Isso o é um preço site ou uma ferramenta que você baixou? é um site. Vou mandar o link aqui. Cara, isso aqui, porra, na Solana é ouro, cara. Ah, bem bacana, hein? Muito foda, né? Pô, eu queria só. Eu queria Vou ver deixar aqui. salvo até. Cara, salva, porque isso é ouro demais, pô. É muito ouro isso aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o gráfico aqui para te mostrar o que eu faço nele. Ó, esse aqui é o gráfico da NVIDIA Stocks, tá vendo? Uhum. Então, a gente põe aqui como? Aqui está o preço, né, em dólar. Aí você vai lá no... Deixa eu refrescar o dado para ficar com um dado bem atualizado aqui. Aí, para tu ter essa funcionalidade de fazer o refreshing, tu tem que pagar, né? Não existe almoço grátis. Mas eu acho que é uma coisa que vale bastante a pena. Então, olhando aqui, o preço atual está em 160. Bora dar uma olhada lá no gráfico. Tá batendo aqui, né? 160. Então, se eu vier aqui, para o preço cair para 93 dólares, deixa eu puxar isso. Deixa eu abrir um pouco mais o gráfico. 93 é cair muito. Ainda mais em gráfico de ação. Tem que reduzir mais ainda. 93. 93 é cair até aqui a ação. É porque os dados aqui são curtos, né? Como ela entrou, a gente não tem um histórico de preço aqui para trás da ação. Mas, Aí tem que buscar no TradingView. mas com certeza ela já valeu 93 dólares. Né? Já não faz tanto tempo, alguns meses atrás. Aí, qual é a ideia aqui? Bora pegar aqui o price range. Esse aqui é o preço atual para 93 dólares. Seria um drawdown de menos 41%, aproximadamente ali. Aí a gente consegue ver o quanto de resistência existe no mercado da Solana, de todas essas informações agregadas, tanto de SEX quanto de DEX. Então a gente está vendo ali, ó, bem à direita ali da página, onde eu estou aqui com o meu mouse, a 93 eu teria 973 mil dólares. Cadê? Abre. Então seria 973K de inflow líquido. De outflow, na verdade. Porra, me fala se essa porra não é um insight foda pra tu saber. Para o preço chegar até 93, tem que ter uma saída líquida de 973 mil dólares daquilo que a gente está vendo aqui, que é praticamente tudo, né? Que a liquidez que está aqui nesse token é 920 mil dólares. Então, para bater isso aqui, teria que cair isso tudo de preço, né? E também é muito difícil. Então, mas o que é legal, né, de você hoje conseguir gerar FIIs em cima de ações? Elas são um pouco mais previsíveis, né? Assim, óbvio que dá para cair 40% no NVIDIA, assim como caiu há pouco tempo atrás, quando começou com o negócio do DeepSeek, que foi o que afundou os tokens de IA. Uhum. Depois passa, eles vão recuperando. Mas você fica mais confortável
em montar uma pool e se você ficar 100% em NVIDIA, não é muito mais confortável do que você ficar 100% numa Pepe, alt? com certeza, nem se Né? compara. Por quê? Porque você sabe que NVIDIA, mesmo que ela caia isso, ela vai recuperar. Não sabe quanto tempo, mas ela vai recuperar. E vai provavelmente ultrapassar. Agora, e aquela meme que você ficou, ou depende da altcoin que você ficou? Ela pode explodir? Pode, mas quantos projetos bons eu já vi que morreram? E o token foi embora junto. E eu, na época, falei, vai subir mais porque eu deixava me contagiar. Eu nunca vou esquecer, GMD. Ele pagava, você deixava lá o teu Ether, ou o teu BTC ou USDC como empréstimo, cara, pagava super bem. Mas o time teve problema lá com o protocolo, não aconteceu exploit, nada. Eles desistiram do projeto, mercado baixista, não estava aguentando mais. E eu estava fazendo US$ 10.000 de lucro. Cara, eu tive prejuízo. Falei, vou vender porque agora já era. Então, vários projetos super bacanas que você falava, porra, né? Na época, Curve, Balancer, lançando, eram praticamente únicos. Token explodindo e de repente vale mais nada. Vai voltar o all-time high? Nem fudendo. Exato. Então, essa ferramenta é muito legal, né? Só que é bom fazer um disclaimer aqui também. Quando tu vai olhar essa ferramenta para ações, a informação fica um pouco incompleta, por quê? Porque aqui você só está vendo o que está sendo negociado em corretores centralizados e Sim, index. tem poucos dias. Não, isso aqui a informação ela se regenera a todo momento, né? É uma informação ao vivo. Só que o que ficaria faltando é, de fato, o mercado tradicional, né? É aquilo que é negociado fora do mercado cripto, né? Então, Sim, mas o que eu fiz para montar uma pool de liquidez, eu fui ver o preço. Falei, pô, eu acho que já deu uma boa correção, acho que vale o risco. E se eu ficar na ação, mesmo assim, se ela cair, eu montei um intervalo, por exemplo, de 25%. Né? Podia montar com 40%? Podia, mas ia arrecadar muito pouco. Então, eu sempre tive o perfil mais de montar em cima de concentração de liquidez do que suporte e resistência. uhum. Né? Quando o negócio é mais arriscado, que tem um TVL menor, mas está bombando em taxa, aí eu faço mais amplo para diluir o risco. Mas em estoques, cara. Em ações tu consegue se dar o luxo de colocar um range menor e ficar mais tranquilo, né? Sim, exato. Total. Exato. Principalmente se a ação já corrigiu bastante. Então, por exemplo, por que eu tinha entrado em Apple? Falei, se comprar nesse preço, para mim, tá lindo. Posso montar com 10% de range, podia montar até com 5%. Não tinha problema, né? Agora, tem muita gente que não vai usar um racional desse para fazer a montagem, aí de repente ele vai ficar com a ação, aí fala, pô, vai vir com essa história de IL, cara, vai ter de tudo, né? Mas eu acho que isso muda o jogo, é uma virada de chave. Total. Cara, eu, assim, pensando um pouco aqui também, essa ferramenta aqui, ela passa a ser muito boa justamente para quando o mercado está fechado, né? Porque tu passa a ver aqui literalmente aquilo que tem de suporte e de resistência durante aquele período que o mercado está fechado, né? Então, o price action do token acaba sendo só no mercado cripto, né? E acaba não dependendo do que está acontecendo no mundo real. Diferente do que acontece durante o pregão, né? Que o oráculo vai ficar ali alimentando o preço e o negócio vai depender um pouco do mercado tradicional também. Cara, na verdade, quem vai também alimentar o preço é quem está comprando e vendendo. Se o cara quiser comprar mais caro, ele compra, né? Que nem foi o que aconteceu, que eu te mostrei mais cedo ali na Apple. Hoje de manhã cedo, o maluco comprando a 260, US$ 255, quando a ação valia 212.
Val, e na Ether, o que tu tem usado assim de protocolo para abrir pool? Cara, eu não uso quase Ether, eu uso hoje muito Base, né? É isso, na Layer Ah, nas 2. Ether EVM. entenda-se Layer 2. Não, cara, eu uso muito dois protocolos de empréstimo, às vezes três, e pool direto, né? Uniswap na veia, direto. Na Ethereum também, eu tenho uma pool montada. Cheguei a fazer uma pool até de maker, não rendia muita taxa. Mas eu botei lá, o que que eu fiz? O que eu fiz de lucro em OM, uma parte eu comprei em maker quando ela bateu 1.200 e poucos dólares. Aí eu montei uma pool, ela acabou caindo até acho que 800 e tal. Montei uma pool, ganhei 1.200 dólares, aí ela voltou tudo para o Ether. Uhum. E não, desculpa, era tudo, era Ether que eu transformei em Maker. Eu tinha comprado Maker também. Aí eu falei, agora eu vou realizar o lucro. Aí eu vendi para o SDC, fiz mais um lucro. E então, na rede Ethereum hoje eu não faço muita coisa. Na Base eu faço muito. Na Base eu tenho bastante coisa, porque é onde principalmente veio os tokens de IA, né? Tudo ligado a virtual. Uhum. E aí os tokens que eu ganho eu acabo colocando em lending, então já me gera mais uma rentabilidade. Aí eu tomo empréstimo, aí eu monto operação. Então E eu dos foco muito protocolos, nisso, né? e dos Empréstimo. protocolos que tu usa só Uniswap, Aave, tem mais algum outro que tu tem mexido? Eu uso Moonwell, uso Extra Finance, E são o quê? Para pool ou para empréstimo, esses que tu tá para falando? empréstimo, pra Pra empréstimo. empréstimo. Tem umas coisas bacanas saindo lá, então já tem protocolo que é empréstimo, que tem o cartão, e o cartão você pode até reabastecer de forma automática com o colateral que você deixou. Você pode abrir até conta, mas eu tentei, o KYC não vai, porque você tira a foto sei lá, da CNH, aí você bota o CPF, não vai, bota o RG, não vai, bota o número da CNH, não vai. Eu falei, porra, então não desisti, né? Desisti. Aconteceu isso comigo, acho que eu estava tentando fazer aquele cartão da Cast, aí não consegui fazer, foi por isso que eu fiz o Red Dot Pay. Não, da Cast eu consegui, da Cast eu tenho, mas eu usei, assim, o spread, ele não é dos melhores. Eu usei só para contar um pouco de ponto, se tiver alguma coisa, mas ainda mais que ele está muito voltado para. Tava, né? Nem sei agora, para a rede Solana, mas eu acho que ele já estava aceitando também das EVMs. E como o capital eu concentro em EVM, então ficava mais fácil usar um off-ramp. E o spread também é melhor. Agora tem a piquenique, enfim. Tem, cara, opção é que não falta. Pô, queria te pedir um último alfa só. Tu consegue deixar pra gente o link da ferramenta que tu usa para ver o PNL das tuas pools na Ethereum? Você pode revert.finance. Este comentário não foi publicado. Ué, por que ele não deixou publicar? Ó, vou mandar aqui no privado e você Tá, coloca lá. fechou. Peraí. Tá aí. Boa. Só que tem muita gente que usa o revert e nem entende direito. Porque assim, o revert, eu chamo ele de um protocolo meio burro. Por quê? Porque aquela montagem ele está lendo. Só que muitas vezes o que acontece? Você fez aquela montagem, parou no outro token. Aí você vai desmontar e remontar. E aí ele pega e ele volta para o teu ativo inicial, que era o teu objetivo.
E aí você não tem IL nenhum. Você arrecadou taxas na ida e arrecadou taxas na volta. Certo. Mas aí ele entende o seguinte, você tinha essa altcoin, voltou para o Ether, só que essa alt está performando melhor. Então, o teu IL é X, a tua performance é menos 200%, por exemplo, menos 500%, quando não foi. É uma remontagem que você fez para voltar no teu ativo anterior. Sim. E aí teve um caso até que eu fiz 10 montagens e remontagens do ativo, que eu estava arrecadando taxa para cacete. E tudo voltou. E aí um babaca, não sei como, ele tinha minha carteira, e aí ele foi twittar sem dizer que era eu, falando, olha, né, o cara vendedor de curso colocou lá, ó o IL aqui que ele está tomando. E aí eu peguei, 2 horas depois, ele já não estava negativo, estava positivo de novo. Eu falei, olha, gente, né, tem moleque que ainda precisa comer muito arroz com feijão para vir falar e só ficar falando bosta. Porque essa é a 10ª montagem que eu fiz. Eu já arrecadei $4.000 em FIIs e ele veio falar de uma pool que naquele momento estava tendo $300 de impermanent loss quando não tinha. Eu estava voltando para o meu ativo. E aqui o print que ele tinha mandado, tá aqui o print desse momento, porque o IL eu digo que ele pode ser reversível a qualquer momento. 2 horas depois do post dele, já estava positivo de novo, né? E então, assim, o revert, às vezes a pessoa vai olhar e fala, porra, mas por que está dando negativo? Porque você fez uma montagem reversa para voltar do jeito que estava, e ele está entendendo que é como aquele ativo, como o Ether, por exemplo, performou pior do que o outro e você ficou em Ether, ele está entendendo que você teve um IL, quando não era nada disso. Acaba Entendeu? que tu tem que saber interpretar como que a ferramenta está... Então, você tem que interpretar. E aí, o que acontece? Você sabe da sua montagem, mas o cara que vai fuxicar, ele não sabe. Né? Ele está vendo uma pool ali dando prejuízo, ele não sabe se é a primeira montagem, se é a segunda, a terceira. No meu caso, eu já tinha feito umas 10 vezes no mesmo ativo. De falar. Normal, né, cara? A galera fala sem saber. Tem gente Eu vou muito deixar... escroto. Porque assim, cara, o mundo cripto tá cheio de escroto. 95% de escroto, 5% de gente boa. Mas como eles não sabem fazer, ou não entendem, gostariam de saber, ou não têm o que vender, não vendem... Porque eu falo que eu não vendo curso, eu vendo conhecimento. Então, os caras preferem detonar e tentar pegar uma fotinho para te botar, né? Para baixo, né? Para tentar subir em cima Falar da que é tua derrota. merda, e os caras não entendem porra nenhuma. Cara, tem que Cara, comer. E aí, aproveitando... muitos às vezes querem o quê? Querem vender o peixe dele. Eu não faço pool de liquidez, eu só faço geminha, né? Só airdrop. Tem muita gente que faz só airdrop e, cara, ele fala, eu não sei fazer pool de liquidez, o Valdemar sabe. E ontem nos stories eu falei, olha, tem 2 que eu não faço airdrop, tem 2 aqui que falam sobre isso. Eu vi tu falando do Zé e do Catalão. Isso. Então, assim, em vez do pessoal se unir para levar conhecimento para o pessoal, é um querendo botar o pau na mesa, falar o meu maior que você, né? Eu sei mais que você, você não sabe porra nenhuma. Isso E é a um passando a mentalidade, perna do outro. é a Cara, assim, mentalidade pobre, né, cara? e assim, vários são corruptíveis. Eles querem o sucesso, esquecem, né? Quem passou pela vida deles, quem ajudou, e foda-se, é só grana, 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 grana. E, cara, a parte de idoneidade e responsabilidade vai para o brejo. Então, os caras começam com carteira multimilionária, carteira alfa, carteira 10x, o cacete A4, sempre em mercado de alta. E quando o mercado está de baixa, eles vêm falar mal de pool de liquidez. Que você consegue fazer DCA, você consegue continuar operando. Só que tem menos volume. Então, fica aí, né? Em vez do pessoal se unir para
levar um trabalho, é um querendo ferrar o outro, porque... E eu criei muitos concorrentes meus. Eu praticamente eu não dou mais... às vezes eu dou uma individual, mas eu criei a comunidade de Fires junto com a Aro por isso. A gente uniu forças, a gente tem duas coisas diferentes, tem imersão, mas dando mesmo assim a aula, cara, encheu o saco, né? Tem pessoal... Bom, é isso. Dei o recado. Mentalidade ruim. Aí, ô Val, quando tu... Eu não sei se tu já conhece essa ferramenta, talvez conheça. Quando tu estiver abrindo DLMM na Meteora, essa ferramenta aqui que eu vou mandar aí no chat também é muito boa também. Ele é um agregador de posições. Então, quando tu, de repente, abre uma posição com um range que abre mais de uma posição, né, na Meteora, fica aquelas duas pools, né, uma em cima da outra, ou então 3, 4, dependendo de quantos bins que você entra. Aí essa ferramenta... Então, isso é um negócio que eu não gosto da Meteora, tá? Cara, Esse então, negócio, não gosto. Essa ferramenta, ela resolve esse problema, porque tem um... Pô, se a gente tivesse com um pouco mais de tempo aqui, eu abriria uma posição. Não sei se tu pode continuar aí. Pode? Ou já tá na tua hora? Se for coisa de 2 minutos, senão fica para uma próxima. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho. Se me ajudar aqui a Meteora. Bora. Você está falando o quê? Que esse daí ele junta as pools em uma só? Você consegue visualmente ver tudo. Vou botar aqui um sol. Porque os bins, cara, isso era um problema na Trader Joe. Quanto mais bins você colocava, maior a taxa que você pagava de rede por usar as NFTs. Então, aqui na Meteora, tu consegue ver aqui embaixo, né? O quanto de refundable e non-refundable sol que você vai ganhar, ou vai perder, aliás, desculpa, o quanto que você vai receber de volta, né? Porque para abrir uma posição você precisa de uma quantidade de sol. Então tá mostrando ali que ele vai abrir 6 posições e que todo esse capital vai voltar depois que você fechar. Seria o que é o NFT, né? Entendi. Então Mas eu não gostava disso. Eu gostava só quando ficava uma única, senão você não conseguia abrir demais e para ficar em uma posição você tinha que fazer muito curto. Eu falei, porra, meu, que saco. Mas o bacana é que o ecossistema da Meteora tá... Ué, o que aconteceu aqui? Deu uma travada. Eles estão Mas depois eu mexo nela. Beleza. Mas, enfim, essa ferramenta ela consegue te mostrar visualmente todas essas posições abertas ao mesmo tempo, entendeu? Então, tu consegue brincar com esse negócio. E aí, durante o pagode ali, né? Durante a volatilidade do token, você também consegue sacar de bins específicos e realocar ele com a estratégia que você quiser. E na Ultra LP, tu consegue visualizar como que o desenho fica, entendeu? Entendi. Então, tu consegue ter uma eficiência de capital bem maior ali. Na Trader Joe eu montava umas pools banguelas. Eu deixava alguns sem bins, deixava mais afastado. Mas era legal, a dinâmica era legal. Eu tenho até uma live no YouTube com a Trader Joe, montando isso, uns 2 anos atrás, que foi antes de eu palestrar em Porto Alegre. Foi 2 anos, deve ter uns 2 anos e meio atrás. Aí depois, quando tu montar alguma coisa na Meteora, usa essa ferramenta, tu vai gostar muito. O PNL dela é constante, então tu não tem que ficar dando F5, né? Tu vê exatamente ali o quanto de L tu está tomando no momento. E a Meteora, nas DLMMs, tiver liquidez com as stocks, aí eu vou brincar. É muito bom. Essa ferramenta aí é nota 1000, assim, para tu conseguir gerenciar ali bem rapidinho. Muito bom. Só tenho que te agradecer. A gente já está caminhando no final da live, já quase 2 horas de live.
Nem Por imaginava isso que a eu gente ia falei, ficar começa mais cedo, porque se for mais de 1 hora, aí ferrou. Então, só tenho que te agradecer aí pela disponibilidade, né? Para mim é uma honra estar fazendo, pô, minha primeira live recebendo alguém e ser você, entendeu? Obrigado, obrigado. Obrigado pelo reconhecimento, principalmente. Obrigado pelo convite. Não, eu só te agradeço a disponibilidade. Então, um dos caras que no meio cripto, assim, mais... como que eu posso falar, né? Você é muito disponível, né? Você é um cara de fácil acesso, né? Então, Sim. isso é um sinal de que você tem humildade intelectual, né? Então, um cara Cara, eu disponível para respondo outras todo pessoas. mundo. Eu só não respondo quando o cara é mal educado. Nunca falou, qual é o protocolo? Porra, não tem bom dia, não tem porra nenhuma, vai descobrir. Aí Vai pra já tem. porra, né? É. Então é isso, Valeu, Val. Patrick. Só Obrigado. tenho Assim, fico feliz aí que você está iniciando aí já no YouTube também, que vai começar a gerar mais conteúdo. E tamo junto. Quando você precisar, quiser fazer uma nova live, trazer outras coisas, a gente marca, fechado, meu amigo. tá bom? Fica com Deus aí. Sempre Obrigado, bem-vindo. pessoal. Obrigado aí pela presença. Do pessoal que me segue, que não segue ainda o Patrick, então vão lá tanto no Instagram como aí no YouTube. E quem não me segue, Geração DeFi, sem acento. E é isso aí. Obrigado. Vou deixar aqui nos comentários o meu arroba no Instagram, é cripto.geração. É só procurar Patrick Diniz. E Ó, no tá vendo? YouTube, Geração aí, hein? Então, Geração Cripto. Me inspirei na época, eu me Geração inspirei DeFi. no Geração de Valor do Flávio Augusto. Sempre É, gostei do conteúdo dele. eu parei de seguir ele depois que ele começou a falar um monte de merda que o Brasil jamais viraria a Venezuela, que não tem nada a ver, blá blá blá. Falei, cansei dele. Mas é isso aí, geração cripto, geração DeFi, unindo forças aí para a gente levar conhecimento para o Brasil. Tamo junto, Val. Valeu, obrigado.